questão de redução de salário não tinha na lei que não pode diminuir CLT, ou seja, teria que baixar o salário imagem, tinha percentual máximo em cima. Exatamente, eu comentei isso ontem, tá, Osiris? Não sei se você percebeu isso na live de ontem. O Paulinho vem dando sucessivas entrevistas nas diversas redes, etc. E ontem saiu essa informação aí que o Paulinho teria reduzido o seu salário. E eu fiz ali um cálculo de pão, né? Porque até então o Paulinho tinha em torno ali de 1,5 milhão recebendo por conta da Tausa, veio de fora, veio dos Emirados, etc. E via de regra é 60-40, 60 imagem, 40 CLT, o mínimo que todo mundo aí, que o Corinthians vinha estipulando, padrão, alguma coisa nesse sentido, 40-60. Então, eu fiz um cálculo que ele teria um fixo ali mínimo irredutível, né? Porque aí você tem uma irredutibilidade do salário, porque é uma regra da CLT, seria ali por volta de 600 mil, né? E aí você tem uma redução daqueles valores restantes, né? Em torno de 900 mil, vê quanto ele reduziu. Não fala quanto, não fala se foi metade, se foi um terço, não se sabe quanto ele teria para reduzir. O certo é que ele teve que estender o seu salário e ele fala bem claramente. Aí eu não sei como vocês vão interpretar. Ele fala assim, ó, nessa última renovação, veja, passamos 2 anos de contrato com o Paulinho em tese, nas palavras dele. Nessa última renovação, eu conversei com a direção e reduzi o meu salário. Por quê? Porque era uma renovação forçada do seu salário, digamos assim. Aí muita gente falava que desde o primeiro que ele reduziu, etc. Não tem essa informação, porque a gente não pagava ninguém. No mínimo, o Corinthians deixou de pagar os direitos de imagem. O do Willian é assim, né? No mínimo aconteceu isso, porque a CLT tem que estar paga. Mas a única manifestação desta condição foi feita pelo Paulinho nesta última renovação. O contrato foi firmado em 2022 até 2023, finalizava. 6 meses depois foi a extensão deste contrato, ele reduziu o salário. Não se sabe para quanto, mas seria os direitos de imagem firmado ali e não a CLT, porque não pode fazer a redutibilidade, tá? Então deveria ser mais ou menos uma redução razoável, mas ele não quis externar o quanto, e nem o Corinthians vai externar por conta da proteção de lei das informações de trabalho. Então, efetivamente, tem um percentual, mas vai ser usado como marketing, né? Os relacionados do Timão, os inscritos, na verdade, relacionados não, inscritos do Corinthians nessa brincadeira aqui. Temos os 6 goleiros disponíveis. Incrível que não entrou o Cauê tá lesionado, né? Não entrou nessa primeira fase. Cadu, Carlos Miguel, Cássio, Felipe Longo, Matheus Correia e Matheus Donelli. Lembrando que ali a gente tem o Felipe Longo como o 4º goleiro do Corinthians. O resto é tudo jogador sub-20 para baixo, né? Carlos Miguel, Cássio, Felipe Longo e Donelli são os 4 goleiros. O Cauê não aparece nessa lista porque está se recuperando depois de um rompimento do cruzado. Não sei se eles vão renovar, mas está numa situação delicada, porque o Felipe Longo era um jogador já, né, bem quisto, digamos assim, nas categorias de base do Corinthians, mesmo com o Cauê sendo um bom pegador de pênaltis, né, mas de qualquer maneira tá aí. Os zagueiros, Kaká, Caetano, Félix, Fernando Vera, que era o queridinho do Luxemburgo, subiu, tinha 18 anos quando o Luxemburgo chegou. O Corinthians contratou para a base e sempre era utilizado porque o Danilo não utiliza o Fernando Vera. Não sei qual é o motivo, tá? Ainda não sei o que está acontecendo. Vou até perguntar para ver se eu tenho acesso ali para essa informação do Fernando Vera, que ele entra nos zagueiros relacionados, mas não entra necessariamente como titular do Danilo desde o ano passado. Gustavo Henrique, João Pedro, Raul e Renato, né? Que vai ser possível, eu acho que é o último ano do Renato na Copinha, então vai ter a última Copinha no ano que vem, né? Então ele é titular absoluto, ok, nenhum menino aqui do Sub-17, percebam, todos são jogadores do Sub-20 ou os profissionais, nada mais que isso. Diego Palacios, Fagner, Pelegrin, que subiu do 17 para o 20,
um jogador muito promissor do lateral direito, tá? Hugo, Léo Maná, Matheus Bidu, Matheus França e Vitor Mia. Naturalíssimo, 4-4, 4 laterais esquerdos, 4 direitos, dentro do parâmetro normal. Vamos pro meio campo. Biro, Breno Bidon, Dieguinho, que é a surpresa, e aí a gente vai comentar sobre Dieguinho. Tem até a curiosidade negativa dele, mas é só uma curiosidade. Fausto Vera, Igor Coronado, Matheus Araújo, Maicon, Luiz Gustavo, jogador também das categorias de base lá. Paulinho, Pedrinho, ó, Pedrinho entra nessa lista, deve ser eu acho que é a penúltima dele nas categorias de base. Ranieri, Garro, Rian, Vitinho e Iago, né? O Iago, vocês conhecem, estava ali recentemente jogando com o Corinthians. Atacantes, Arthur Souza, Giovani, Guilherme Henrique. Esse Guilherme Henrique é bom de bola, velho. Bom de bola, tá? Meia atacante, atua tanto na central quanto nas alas. Gostei muito em 2022, finalzinho de 2022. Teve a oportunidade de 23, tá tendo a oportunidade de 24. Gosto muito do moleque. Guilherme Inácio, que é o Guinegão, né? Gustavo Silva, Cauã, também do Sub-17. Kaique, Luiz Fernando, Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero, Wesley e Yuri. A grande questão é a ausência do Moscardo. O Moscardo não vai ser utilizado na fase de grupos da Sul-Americana, mas deve ser utilizado para outros torneios nacionais, que é a Copa do Brasil e Brasileirão. Ainda não está recuperado, e o Corinthians priorizou o seu elenco e os meninos que podem ser utilizados futuramente. O Paulinho já está aqui, o Juan Oliveira, pelo menos dessa vez, não inventaram de colocar o Juan Oliveira, que não deve jogar mais com a camisa do Corinthians, espero eu, mas está aqui todo o elenco do Corinthians. Beleza? Com essa camisa que já está sendo vendida, né? Já está sendo vendida aí, a despeito de não haver lançamento oficial, mas já está tido como vendida, já com as... já deixa eu ver, não dava para chegar ali pertinho da Nike não, mas já começa a aparecer, né? Então eles fizeram um vídeo aqui e já aparece essa camisa aqui como a camisa oficial do Corinthians, a número 1. E aí tem essa daqui, ó. Essa foto ainda ficou melhor, né? Porque aí não apareceu ali, ficou meio bege aqui a cor, né? Mas é branca. Lembrando que aqui nas laterais é preto, aqui esfumaçado até metade do braço, né? E metade da barriga esfumaçada também, né? Isso aqui foi comparado com a camisa do Tottenham. Só que a camisa do Tottenham não tem esfumaçado nas mangas e não tem essa parte preta aqui nas laterais. A camisa do Tottenham, não sei se eu tenho aqui pra vocês. Consigo abrir aqui numa linha aqui. Aqui, pronto. Agora eu vou abrir isso aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse troço pra cá, esse trombone aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver. Camisa do Tottenham. Camisa do Tottenham. Aqui, meu garoto. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, ok. Seria mais ou menos isso, né? O do Tottenham, na verdade, estava sendo comparado com... O Corinthians estava sendo comparado com a camisa do Tottenham. 2018, 2019, que seria mais ou menos ali no meio, mas não seria essa, especificamente, né? Meio aqui no meio, só que o Corinthians tem a linha lateral e também no ombro. Então, é quase uma mistura disso daí. E você sabe algo sobre o interesse do Corinthians sobre o Kaique do Juventude? Professor Pardal. Professor... já comentei sobre isso já há algum dia. Ontem mesmo me até elevei um pouco o tom sobre isso. É o seguinte, saiu até uma matéria do GE. O GE saiu a matéria. O Corinthians teria consultado o Kaique consultado, fez uma consulta. Aquelas consultas que o Corinthians fez com uma dezena de jogadores. Falaram que o Corinthians consultou, estava em negociações, queria o Patrick do Atlético Mineiro, lembram? Everton Guimarães falou isso. Disse, não, o Patrick, o Corinthians tinha interesse, fez a consulta, alguma coisa nesse sentido, e neguem! Mesma coisa.
O Corinthians está ampliando sua base de dados. O Corinthians não deve ir ao mercado nesse momento. O Corinthians vai enxugar o seu elenco para entrar mais jogador. O Corinthians está no limite da folha salarial orçada pelo Rosala. Limite. Ah, mas o salário dele não é muito grande. Pois é, o Corinthians tem 7 jogadores para a posição nesse momento. Você acha que o Kaique vai aumentar o patamar do Corinthians em alguma coisa? Ou vai ser mais um para compor o elenco de 28 anos? O Corinthians não precisa de composição de elenco. O Corinthians precisa de jogador diferenciado. Kaique não é diferenciado em lugar nenhum. Jogou bem, talvez, no Ceará do ano passado, com 27 anos, já tem 28 anos, daqui a pouco tem 29 anos. Ele está contratando um jogador para quê? Para compor o elenco? Para isso tem os meninos da base. Eu acredito, e vai acontecer no meio do ano, o Corinthians vai ao mercado, porque vai precisar de um jogador meio-campista. Eu não tenho essa informação, mas acredito que o Corinthians tentará novamente o Hernani, que todo mundo esqueceu, porque o Parma vai subir, né? Então, em primeiro momento, o Parma não tinha interesse em fazer a negociação, porque ele está subindo com o Hernani sendo o titular absoluto da posição. Mas arriscaria dizer que o Corinthians tentará novamente no meio do ano, porque é um jogador mais fácil de acontecer do que um jogador como o Kaique do Juventude. Alô, Reis, está sabendo alguma coisa que o Romeu Tuma está intimando o Augusto sobre os casos da denúncia do Duílio, querendo que ele prove? Sim, há uma notícia no Meu Timão, salvo engano, em que o Romeu Tuma Júnior, acabei de comentar isso, né? Está aguardando a resposta do Augusto Melo, porque teria passado o prazo estipulado na notificação, né? Para que Augusto Melo se manifestasse sobre o requerimento feito pelo Duílio Monteiro Alves, no qual ele acusa o Augusto de ter propagado informações de que eram 15 carros blindados, aquela conversa de migalhas para bater em espantalho. É mais fácil você bater em espantalho, que é os 15, do que falar dos contratos que ele fez com os empresários. Então, é isso que está acontecendo. Então, ele vai fazer essa migalhazinha para descredibilizar as outras denúncias. E aí a imprensa amiga vai fazer o restante do serviço.